Olá, graça e paz a todos, queridos, vocês que vêm acompanhando o discipulado pelo canal do Ministério Águios e o pessoal também que vem acompanhando aqui presencialmente. Lembrando que nós estamos fazendo esse discipulado aqui na Igreja Nova Unção, que fica na Rua da Pacificação, número 6, bairro Emaús, na cidade de Parnamirim. Então convidamos a todos, quem tiver o desejo de participar também aqui presencialmente, você é bem-vindo. Vamos orar, iniciando esse nosso discipulado. Agora vamos para a nossa terceira aula da lição número 2, que tem por título A Nova Vida em Cristo. Então oremos. Pai Santo e Justo, nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua Santa Palavra, e pedimos a Tua bênção, Senhor, aqui que estamos gravando a aula número 3 e a aula número 4, que o Senhor possa me usar para trazer esse entendimento, essa meditação, e podermos aprender, crescendo um pouco mais no entendimento da verdade da Tua Palavra. No nome de Jesus, que o Senhor venha sobre cada um dos que estão assistindo esse estudo, trazendo luz, trazendo iluminação para que possamos aprender entendendo a Tua perfeita vontade. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Então, queridos, nós estamos na lição número 2, como eu já falei, do nosso discipulado, entendendo sobre a nova vida em Cristo. Nas aulas número 1 e número 2, nós aprendemos que Jesus ele não trouxe uma nova religião para a terra, mas Jesus trouxe um reino, ou seja, Jesus trouxe uma nação, um país espiritual, por assim dizer, que possui uma lei, que possui um rei, que é Jesus, e que nós precisamos entender este reino, aprender as leis do reino de Deus para que nós possamos nos conduzir bem dentro desse reino. Na aula 2, nós vimos sobre questão de submissão às autoridades, que apesar de estarmos debaixo da lei do reino de Deus, nós precisamos nos submeter às autoridades constituídas, porque toda autoridade vem de Deus, e isso está lá no livro de Romanos, no capítulo 13, conforme a gente já viu. Nessa parte 2, que nós vamos entrar, que está aqui no nosso material discipulado, parte 2, que é a página 8, nós vamos aprender hoje sobre o milagre do novo nascimento e entender um pouco sobre a nossa atitude com relação ao pecado, né? Então, basicamente, para que nós possamos fazer parte de um país, de uma nação, nós precisamos geralmente nascer naquele país, não é? Eu sou brasileiro porque eu nasci aqui no Brasil. É o critério territorial. Então, quando Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, sobre o reino de Deus, ele diz assim: Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água aqui representa a palavra de Deus, está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala que Jesus purificou a sua igreja, a sua esposa, a sua noiva, pela lavagem da água, pela palavra. Então a palavra, ela representa, aliás, a água representa a palavra porque ela limpa, ela purifica. E nós nascemos da palavra e do Espírito, e aí nós passamos a fazer parte do reino de Deus pelo critério do nascimento. Quando nos convertemos a Cristo, nós nascemos de novo em espírito. O nosso espírito se torna uma nova criatura. O nosso corpo, ele permanece mortal, ele permanece fraco para o pecado. Por isso é que existe esse conflito que é falado no livro de Gálatas, no capítulo 5, que a gente vai começar a estudar, que é o conflito entre o Espírito e a carne. Algumas pessoas acham que é o Espírito Santo, porque na Bíblia lá ele usa o fruto do Espírito
com E maiúsculo, né? E usa, a maioria das traduções fala, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e coloca o E maiúsculo, então as pessoas entendem que é o Espírito Santo brigando com a sua carne, mas não é. É o seu espírito, que é uma nova criação, uma nova criatura, e a sua carne, ou seja, o seu corpo. Então, o nosso corpo, né, o nosso eu físico, ele permanece não transformado. No nosso corpo, né, esse corpo físico que a gente habita nele, né, nossa casa física, ela permanece mortal e tendenciosa ao pecado. É por isso que nós precisamos mortificar os desejos carnais. Muito bem, então nós entramos no reino de Deus porque nós nascemos no reino de Deus. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus está falando: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, ou seja, aquele que obedece às leis do reino de Deus que está nos céus, né? Então, nós observamos aqui que não adianta a gente apenas frequentar uma igreja ou ter esse entendimento de que nós apenas mudamos de religião. De fato, nós mudamos de país, nós mudamos de reino, nós éramos do mundo e apenas pertencíamos à nação brasileira, né? Nós aqui, os brasileiros, claro. Mas uma vez que aceitamos Jesus, nós ganhamos uma nova cidadania. E quando você muda de país, eu já falei sobre isso, né? Nós precisamos entender que houve uma mudança de lei. Não adianta você ir para a China e tentar viver como se estivesse no Brasil, porque a lei que vale é a lei da China. Não adianta você ir para a Tchecoslováquia, como aquela minha amiga, que eu citei em outras aulas de discipulado, e tentar viver lá como se estivesse no Brasil. Não funciona, né? Porque a lei que vale é a lei desse país que você está. Então, quando você se converte a Jesus, você passa a ser cidadão do reino de Deus, e não adianta tentar aplicar as leis brasileiras, a cultura brasileira, no reino de Deus. Você acaba sendo prejudicado, né, por causa disso. Nós somos cidadãos do reino de Deus e precisamos obedecer à lei do reino de Deus. Então, o que é pecado? Pecado, queridos, é transgressão à lei do reino de Deus. Basicamente é isso. Aqui no Brasil nós chamamos de a transgressão à lei brasileira. Se for uma lei penal, é chamada de crime. Então, basicamente, o que é um pecado? Pecado pode ser definido sob esta ótica, né? Ou seja, pecado é o crime no reino de Deus. É desobedecer à lei de Deus. Isso é pecado. Nós nascemos de novo e nós somos agora novas criaturas em espírito, mas a nossa carne ainda é tendenciosa ao pecado. Mas o ser humano, ele tem uma outra parte, que é a parte psicológica, né? Que a Bíblia chama de alma. A alma no grego aliás, a palavra alma é a tradução da palavra grega psique. Então, a nossa parte psicológica, ela é a alma, só que a Bíblia ela não define a parte psicológica como a psicologia, certo? Não vamos misturar, tá bom? A alma é o nosso entendimento, as nossas emoções. Está na alma a forma como a gente entende as coisas, a forma como a gente visualiza o mundo. É na alma que você enxerga dentro, não estou falando de enxergar fisicamente como com os olhos naturais, mas é como você enxerga a vida. Por exemplo, como você vê o amor, como você vê o casamento, como você vê Deus. Como é que você enxerga essas coisas? Como é que você entende essas coisas?
Então, quando nós viemos do mundo, nosso entendimento ele estava obscurecido. A Bíblia usa o termo obscurecido, entenebrecido, né? Nós não entendíamos as coisas de Deus porque estávamos debaixo da influência espiritual de Satanás e do mundo. Quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo, mas o nosso entendimento ele não é transformado naquele momento que você se converte a Jesus. Se fosse, na hora que você aceita Jesus, você nunca mais pecaria, você estaria perfeito, porque o nosso espírito ele é transformado instantaneamente, é um nascimento mesmo. Então, o que é que acontece? Nós precisamos transformar a nossa mente, o nosso entendimento, ou seja, precisa haver uma transformação na nossa alma, para que a gente possa andar pelo Espírito. Se você é uma nova criatura, mas você não anda em Espírito, então você não consegue obedecer às leis do reino de Deus, né? Muito bem, gente. É algo bem importante a gente entender essas coisas, né? Vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Diz assim, eu acho que eu já falei, inclusive, esse versículo, mas diz, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, nós precisamos nos enxergar, mudar a forma de pensar, mudar a nossa mentalidade, para que nós possamos não obedecer aos desejos carnais. Veja que os desejos carnais, eles combatem contra a sua alma transformada, né? Veja, nós precisamos mudar a mente. Como é que eu transformo a minha mente? Como é que eu transformo a minha alma? Pela revelação da palavra de Deus. Entendendo, né, trazendo o discernimento. A palavra ela vai separar. Discernir quer dizer separar. A palavra vai separar o que é de Deus, o que não é. A palavra separa, inclusive, o que é do Espírito e o que é da alma, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12. Muito bem, então, o pecado ele é algo grave, é algo que fere a natureza de Deus. Foi por causa do pecado que o homem passou a morrer, e essa morte é primeiramente espiritual, como eu já falei, e depois se manifestou como uma morte física. Entre a morte espiritual e a morte física, houve a morte, vamos dizer assim, do entendimento do homem. O homem deixou de ter a pureza, deixou de ter a santidade na sua alma e passou a adotar ideias, pensamentos, inclinações malignos. Quando a gente aceita Jesus, acontece exatamente o processo inverso. O homem morreu espiritualmente lá no Éden, o entendimento dele foi se obscurecendo, finalmente o homem morre. Adão morreu e os outros, toda a raça humana passou a morrer fisicamente. Então, morte do espírito, o entendimento é obscurecido e aí aconteceu a morte física. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, acontece o processo inverso. O espírito se torna uma nova criatura, o entendimento precisa ser transformado, santificado e, por fim, na ressurreição, o nosso corpo será transformado e nós receberemos um corpo eterno. E aí o homem é restaurado completamente, mas esse processo só vai ser completado na ressurreição. Muito bem, então, vamos continuando aqui. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim, e dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra aqui, arrependei-vos, né? Arrependimento, é a palavra grega, tradução da palavra grega metanoia. O que é metanoia, né? Metanoia quer dizer mudança da mente. Noia vem de nois, que quer dizer intelecto ou mente. Então, o que é um arrependimento?
Arrependimento é uma mudança de mentalidade, onde você deixa de visualizar o pecado como algo agradável, algo bom, algo permitido, e você passa a visualizar o pecado como algo que é contrário a Deus, contrário à natureza de Deus. Esse arrependimento ele só vem quando você entende a palavra e você visualiza a malignidade daquilo ali, do pecado. Então, arrependimento, primeiramente, é uma mudança de mentalidade, que o pessoal chama, na verdade, é a palavra grega, metanoia. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Certo? Então nós precisamos, irmãos, entender que o reino de Deus é um reino de santidade. Como é que eu faço? Já que eu me converti ao Senhor Jesus, ainda tenho defeitos, né? Ainda tenho falhas. Isso não quer dizer que você vai perder a salvação se você de repente comete um pecado, né? Porque a Bíblia não dá base para a gente pensar assim, a pessoa aceita Jesus, aí ela nasce de novo, aí ela comete um pecado, mentiu, por exemplo, morre espiritualmente, aí depois tem que confessar o seu pecado, aí nasce de novo, aí comete cobiça a mulher do próximo, aí morre espiritualmente, aí tem que confessar o pecado para nascer de novo. Isso não existe. O que acontece é o seguinte: quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo, espiritualmente, e pronto. Ela ainda vai ter falhas, ela vai cometer pecado, ela vai escorregar, igual uma criança que nasce e vai aprender a falar, ela vai ter esse processo de crescimento. Mas, se realmente ela nasceu de novo, gradativamente ela vai começar a frutificar, gradativamente ela vai começar a andar em amor, andar em fé. E o que indica que a pessoa nasceu de novo é que, se ela começa a pecar, ela percebe dentro dela que aquilo ali não é bom, ela não consegue ter prazer e alegria no pecado. Então é algo que não dá para a gente julgar por fora, se a pessoa é salva de verdade, se é um cristão carnal ou se é um incrédulo. Isso aí não dá para a gente julgar. Cada um que pode se julgar. Se a pessoa sente prazer e alegria no pecado, então provavelmente ela nunca nasceu de novo. Ela precisa aceitar Jesus de verdade e começar a receber a palavra de Deus para ter o entendimento transformado, né? E aí a gente vai aprender o que são as obras mortas. O que é essa questão de obras mortas, né? Esse discipulado ele é baseado no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2, que fala as 6 doutrinas fundamentais de Cristo. Eu vou ler aqui, Hebreus, capítulo 6. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base Aí ele começa a listar as 6 doutrinas básicas ou princípios elementares da doutrina de Cristo, que são o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. São as 6 doutrinas básicas. Todo cristão que nasceu de novo precisa entender essas 6 doutrinas básicas. Nesta lição número 2, aliás, a lição número 2, nós vamos ver o arrependimento das obras mortas, né? A metanoia, ou seja, nós precisamos mudar o nosso entendimento e passar a enxergar o pecado, as obras mortas,
com a gravidade correta, né? Para a gente aprender a discernir o bem do mal, o certo do errado, o que é da carne e o que é do espírito. Então vamos ler aqui o versículo base e aí a gente dá o intervalo para poder a gente começar a estudar as obras mortas propriamente ditas. Diz assim em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? A mesma coisa que ele disse no versículo anterior que a gente leu, essa passagem anterior, 1 Coríntios 6, 9 a 10, ele fala sobre herdar o reino de Deus. Isso não quer dizer que a gente não, como eu já falei, tá bom? Você aceita Jesus, você vai cometer pecado, você pode se falar, sei lá, a impureza, por exemplo. Eu me converti a Cristo, quando eu me converti a Jesus, eu vinha do mundo da música, música secular, que a gente chama banda de baile, né? E era um ambiente bem promíscuo, muito malicioso. Eu tocava com cantores e tinha dançarinas lá que dançavam danças bem sensuais. E eu me lembro que eu tinha um repertório muito grande de piadas e muitas daquelas piadas eram imorais. E eu me converti a Jesus em maio de 1995. Ninguém me explicou que piada imoral era pecado, era algo contrário à santidade de Deus. Eu nem entendia, na verdade, o que é que eu tinha aceitado. Eu sentia que algo havia acontecido dentro do meu coração. Eu percebi que alguma coisa havia transformado, mas eu não entendia o que era. O entendimento só vem com o tempo, né? Com a palavra. Então eu voltei, eu me converti numa quarta-feira e fui trabalhar. Eu trabalhava no município de Natal e trabalhava na banda, que eu era um músico, né? E eu me lembro, na quarta-feira à noite eu me converti, na quinta-feira à noite o cantor da banda havia programado lá umas mulheres, não, umas prostitutas, que a gente ia ficar com elas na sexta-feira numa festa que a gente ia tocar em Jucurutu. E ele veio falar comigo, veio dizer: está tudo certo, né, para amanhã, já confirmei com as mulheres lá e não sei o quê. E na hora que ele falou aquilo, imediatamente eu disse: não, agora eu não vou mais participar disso, não, que agora eu sou crente. E ele olhou com os olhos arregalados assim para mim, sem entender. Tá certo, e foi-se embora. E eu me lembro também de outra ocasião que eu disse uma brincadeira assim, que tinha uma certa malícia lá no trabalho. Eu tinha acabado de me converter. E uma pessoa disse não sei o que lá, eu falei, eu disse assim, brincando, qualquer coisa, o pessoal veste a roupa e vai embora. Assim, uma piada que eu sempre dizia, maliciosa, né? Mas na hora que eu disse aquilo ali, eu não senti a mesma coisa que eu sentia anteriormente. Quando eu disse aquela brincadeira, eu percebi no meu coração que aquilo não era bom. Aí eu parei de dizer. E outra coisa também que aconteceu foi que eu chamava muito palavrão, e quando eu comecei a chamar palavrões, eu percebi que aquilo não era bom. Aí eu procurava deixar aquilo ali, né? Graças a Deus, com o passar do tempo, isso foi mudando. Então, veja, você não deixa de errar, você erra, mas você percebe algo interior e você tem esse discernimento interior de que aquilo não é bom. O que é que precisa vir agora? Precisa vir o ensino da palavra que confirme o que já está dentro de você, já está dentro do seu espírito. E aí vai ser, né, vamos dizer assim, 2 contra 1. O seu espírito, que é uma nova criatura, a sua mente, que vai sendo renovada pela palavra. Então fica esses dois em unidade contra a sua carne, que a sua carne ela é tendenciosa ao pecado mesmo. Então a carne tem que ser mantida submissa.
Tá certo, gente? Então nós vamos já começar na aula número 2, na aula número 4, aliás, essa aula número 3. Nós vamos para um pequeno intervalo aqui para tomar uma água, 5 minutinhos. Deus abençoe.